Bem-vindos ao Nuclear IA Alagoas. Hoje vamos apresentar um tópico interessante na medicina nuclear, o padrão SuperScan na cintilografia óssea e a sua relação com a síndrome de Fanconi. A síndrome de Fanconi, SF, é um distúrbio caracterizado por disfunção generalizada dos túbulos renais proximais. Essa disfunção resulta em perda urinária prejudicada, reabsorção prejudicada de substâncias importantes como fosfato, glicose, aminoácidos, ácido úrico e bicarbonato. A SF pode ter etiologias hereditárias ou adquiridas, sendo as causas adquiridas frequentemente relacionadas a toxinas, doenças induzidas por medicamentos e doenças sistêmicas. Entre as causas medicamentosas, o tenofovir disoproxil fumarato, TDF, tem sido cada vez mais reconhecido como uma causa adquirida de SF. Uma das consequências graves da SF, particularmente aquela induzida por TDF, é a toxicidade óssea, incluindo osteomalácia. A osteomalácia, caracterizada por mineralização óssea defeituosa, leva a aumento do turnover ósseo, dor óssea, desmineralização do esqueleto e fraturas patológicas. A cintilografia óssea é uma modalidade de imagem importante para a detecção de alterações no metabolismo ósseo, incluindo aquelas associadas a doenças metabólicas ósseas. Em casos de SF induzida por TDF levando à osteomalácia, a cintilografia óssea pode revelar um padrão distinto conhecido como superscan metabólico. Este padrão é de particular interesse para médicos nucleares, pois requer interpretação cuidadosa para diferenciá-lo de outras causas de superscan, notadamente metástases esqueléticas difusas. Síndrome de Fanconi induzida por tenofovir disoproxil fumarate, TDF. O TDF é um inibidor nucleotídeo da transcriptase reversa, NTRT, amplamente utilizado no tratamento de infecções virais como o vírus da imunodeficiência humana, HIV, e a hepatite B crônica, CHB. Embora geralmente considerado seguro, seu uso prolongado tem sido associado ao desenvolvimento de SF, toxicidade renal e doença óssea. O TDF é uma prodroga do tenofovir e tem sido associado a maior nefrotoxicidade e complicações renais como SF, lesão renal aguda e redução da taxa de filtração glomerular, TFG, em comparação com o tenofovir alafenamide, TAF. As fontes descrevem casos de SF induzida por TDF em diversas populações, pacientes com HIV. Vários relatos de casos e séries de casos detalham SF e complicações associadas em pacientes com HIV em uso de TDF. As manifestações incluíram hipofosfatemia, acidose metabólica, fosfatúria, glicosúria, aminoacidúria generalizada, dor óssea, fraturas por estresse e osteopenia. Um estudo caso-controle prospectivo avaliou preditores de SF acompanhada de declínio da função renal em pacientes com HIV recebendo TDF. Os casos de SF apresentaram critérios como declínio de clearance de creatinina CRCL de pelo menos 25% do valor pré-TDF ou CRCL 60 ml por minuto. Achados laboratoriais comuns nos casos de SF incluíram proteinúria, 79%, glicosúria, 37%, hipopotassemia, 11%, hipobicarbonatemia, 11%, e hipofosfatemia, 26%. Pacientes com SF tendiam a ser mais velhos ao iniciar TDF, idade mediana 54 anos, em comparação com controles 49 anos, embora a diferença não fosse estatisticamente significativa. Pacientes com hepatite B crônica, CHB. Embora menos frequente do que em co-infectados por HIV, a SF induzida por TDF também ocorre em pacientes monoinfectados por CHB. Um caso reportado descreve uma mulher de 62 anos com diabetes e histórico de CHB que desenvolveu SF associada a TDF, apresentando dor óssea severa e fratura de perna.
Este caso e outros mencionados nas fontes destacam que fatores como idade mais avançada, 50 a 60 anos, sexo masculino, status HbA negativo, histórico de tratamento prévio com Adefovir e comorbidades como hipertensão e ou diabetes podem ser fatores de risco em pacientes com CHB monoinfecção. TDF para PrEP, profilaxia pré-exposição. Um caso reportado mencionou SF induzida pelo uso concomitante de TDF entre citabina para PrEP e tacrolimus em um paciente com doença renal crônica. O tempo para o aparecimento da SF relacionada ao TDF pode variar com relatos de 1 mês a 8 anos após o início do tratamento. A gravidade da SF pode variar desde apresentações leves até casos graves com rabdomiólise ou hipocalemia com risco de vida. A descontinuação do TDF e a suplementação mineral frequentemente levam à melhora ou resolução dos sintomas e anormalidades laboratoriais. A mudança para TAF, tenofovir alafenamide, uma prodroga de tenofovir menos nefrotóxica, ou entecavir, pode ser uma alternativa terapêutica. Cintilografia óssea e o padrão Superscan. A cintilografia óssea, tipicamente realizada com radiofármacos análogos do fosfato marcados com tecnécio 99 metaestável, como o MDP metileno difosfonato, é uma técnica de imagem funcional que avalia a atividade metabólica óssea e o fluxo sanguíneo regional. A captação do radiofármaco no osso reflete primariamente a atividade osteoblástica e o suprimento sanguíneo. Um padrão de captação específico na cintilografia óssea é o Superscan. É definido por captação aumentada e difusa do radioisótopo em todo o esqueleto, com atividade ausente ou tênue no trato urinário, rins e bexiga e nos tecidos moles. O padrão pode erroneamente ser considerado um exame de ótima qualidade por leitores inexperientes. No Superscan clássico, a relação da retenção do radiofármaco no osso para o rim é significativamente alterada, podendo chegar a 6:1, e a excreção urinária é marcadamente diminuída. As etiologias do Superscan são diversas e podem ser amplamente categorizadas em doenças metastáticas difusas, mais comumente associadas a tumores como carcinoma de próstata ou mama, doenças metabólicas ósseas, incluindo osteomalácia, hiperparatiroidismo, primário ou secundário, como na osteodistrofia renal, e outros distúrbios de turnover ósseo, distúrbios mieloproliferativos, como mieloma múltiplo, embora menos comum e com padrão atípico. Outras condições raras, hipertireoidismo, doença de Graves, entre outras. A distinção entre superscan metastático e metabólico é crucial. O superscan metastático geralmente apresenta captação mais heterogênea, enquanto o superscan metabólico tende a ser mais difuso e uniforme. No entanto, a aparência pode variar, e achados adicionais na cintilografia ou em imagens correlatas, como CT-PET, podem ajudar na diferenciação. Por exemplo, no superscan metabólico podem ser visíveis áreas focais de captação aumentada correspondendo a fraturas, incluindo pseudofraturas, deformidades ósseas ou achados de osteodistrofia renal. A ausência de atividade renal visualizada na cintilografia óssea, embora característica do superscan, em mais de 90% dos casos, está relacionada à doença renal subjacente. A conexão SF induzida por TDF, osteomalácia e superscan metabólico. A SF induzida por TDF leva à osteomalácia através de uma cascata de eventos. A disfunção tubular proximal resulta em fosfatúria, perda de fosfato na urina. Isso causa hipofosfatemia, níveis baixos de fosfato no sangue. O fosfato é essencial para a mineralização adequada da matriz óssea. A hipofosfatemia persistente e a mineralização óssea defeituosa levam ao acúmulo de osteoide não mineralizado no osso,
caracterizando a osteomalácia sendo uma condição de alto turnover ósseo com aumento da formação óssea, embora defeituosa em termos de mineralização, leva a um aumento difuso na captação do radiofármaco MDP na cintilografia óssea. Simultaneamente, a própria SF, que prejudica a função tubular proximal, reduz a excreção urinária do radiofármaco, que é primariamente eliminado pelos rins. A combinação de captação óssea difusa e aumentada e excreção renal reduzida ou ausente resulta no padrão de superscan metabólico. A ausência ou tênue visualização do trato urinário na cintilografia óssea em pacientes com SF induzida por TDF e osteomalácia é uma característica fundamental. Relatos de caso nas fontes ilustram diretamente essa ligação. Um caso de SF induzida por TDF em uma paciente diabética com CHB mostrou cintilografia óssea com captação aumentada nas costelas, coluna lombar, tíbia e fíbula proximais, sugerindo hiperparatiroidismo, frequentemente secundário na osteodistrofia renal relacionada à doença renal subjacente e mostrando múltiplas fraturas. Um caso de SF induzida por TDF em uma mulher de 50 anos com CHB e dorócia generalizada mostrou varredura óssea de corpo inteiro, revelando metabolismo ósseo anormal. Outro caso mostrou atividade metabólica anormal no ombro direito e sexta costela esquerda na tomografia computadorizada por emissão de fóton único, SPECT-CT. Um relatório de caso descrevendo osteomalácia relacionada ao TDF destacou a utilidade da cintilografia óssea de corpo inteiro para detectar captação aumentada devido a pseudofraturas, também conhecidas como zonas de Luzer. Um caso de osteomalácia grave devido a SF não reconhecida, induzida por TDF, com sintomas de dor e fraqueza muscular, teve rápida resposta à descontinuação do TDF e suplementação. Embora a cintilografia não seja explicitamente detalhada como superscan neste trecho, a patofisiologia descrita é consistente com essa apresentação de imagem. A cintilografia óssea, incluindo o padrão superscan metabólico, é uma ferramenta valiosa na avaliação de pacientes com suspeita de doença metabólica óssea, como osteomalácia secundária ASF induzida por TDF. Ela fornece uma visão geral do envolvimento esquelético e pode identificar áreas de fraturas que podem não ser prontamente aparentes em radiografias simples. Desafios diagnósticos para o médico nuclear. Para o médico nuclear, a presença de um superscan requer a consideração de múltiplas etiologias no diagnóstico diferencial. Distinguir um superscan metabólico de um metastático é fundamental para o manejo adequado do paciente. Fatores clínicos e achados de imagem correlatos, como CT em PET-CT ou SPECT-CT ou radiografias, são essenciais. O histórico medicamentoso do paciente, em particular o uso de TDF, é uma informação clínica crítica que deve levar o médico nuclear a considerar a SF e a osteomalácia induzida por TDF como uma possível causa de superscan metabólico. Além disso, em pacientes com superscan, fraturas ou lesões líticas podem ser menos aparentes ou até mesmo não detectadas na varredura óssea devido à captação difusa e intensamente aumentada em todo o esqueleto, mascarando áreas focais. Isso destaca a importância de exames adicionais e a correlação clínica. A densidade mineral óssea, DMO, também pode ser inesperadamente alta nesses pacientes. Conclusão: a síndrome de Fanconi induzida pelo uso de tenofovir disoproxil fumarate é uma complicação renal tubular proximal reconhecida que pode levar à osteomalácia. Esta condição metabólica óssea, caracterizada por mineralização defeituosa devido à perda de fosfato, resulta em um padrão de superscan metabólico na cintilografia óssea. Este padrão é caracterizado por captação difusa e aumentada do radiofármaco no esqueleto, com ausência
ou atenuação da atividade renal e da bexiga. Para o médico nuclear, é vital reconhecer o padrão SuperScan, diferenciar suas causas metabólicas das metastáticas e considerar o histórico de uso de medicamentos como o TDF. A presença de SuperScan em pacientes com histórico de uso de TDF para HIV, CHB ou PrEP, sintomas como dor óssea e fraqueza e achados laboratoriais sugestivos de disfunção tubular proximal, hipofosfatemia, glicosúria, etc., deve levantar forte suspeita de SF e osteomalácia induzida por TDF. A detecção precoce por meio da cintilografia óssea permite a descontinuação do TDF e a suplementação adequada, prevenindo complicações ósseas graves, como fraturas patológicas. Os relatórios de caso desempenham um papel importante em documentar e destacar essas apresentações clínicas e de imagem raras ou incomuns na prática clínica real. Obrigado por nos acompanhar até o final.